O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acordar, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem pega a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. E este ramo tão grande que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o sonho de Deus é que seja estabelecido na terra o seu reino, isto é, uma relação entre as pessoas em que valoriza a vida e o bem para todos e todas. E o sonho de Deus é que seus filhos e filhas tenham acesso ao necessário para viver com dignidade. E o sonho de Deus é que não haja ninguém oprimido nem opressor, mas que nós vivamos como irmãos e irmãs, uma relação de profundo respeito para com o ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos e todas, nas suas várias culturas, línguas e raças. O ser humano, em todo canto e recanto do planeta, é a imagem e semelhança de Deus. A primeira leitura mostra o profeta Ezequiel, no capítulo 17, versículo 22 e 24, quando ele diz: assim diz o Senhor. Aonde está Ezequiel? Ezequiel está com o povo de Israel, que foram levados cativos para a Babilônia. Eles estão no cativeiro, numa situação de opressão, lá fora do estado de Israel. E Ezequiel anima o povo dizendo: não percamos a esperança, nós voltaremos para a nossa terra. E por que o povo foi levado escravo? O governante de Israel na época, Joaquim, chamava o rapaz, fez uma profunda lambança
A Babilônia, com o rei Nabucodonosor, era a grande potência do norte. E estava ali tendo uma certa hegemonia sobre os povos. E Joaquim tinha conversado com Nabucodonosor para ter um relacionamento, como nós dizemos, diplomático, de respeito, tal. Mas Joaquim achou por bem se fazer um encontro com o governo, o faraó do Egito, aonde o povo tinha sido escravo no passado, e que não era para nunca mais voltar por lá. Ele fez uma conversa com o faraó do Egito, para que o faraó viesse e ajudasse ele numa contenda com Nabucodonosor. Uma insanidade, uma coisa fora de propósito. O rei da Babilônia ficou sabendo da lambança e não teve dúvida. Primeiro, que o Egito não tinha força nenhuma contra os babilônicos. E ninguém da região, porque eles tinham muita força. E segundo, porque o Egito não iria defender Israel para colocar em risco o seu império. O que aconteceu? Nabucodonosor veio, ocupou Jerusalém, destruiu Jerusalém, rebentou o templo e levou o povo e ele também cativo para a Babilônia. E aí surge o profeta Ezequiel lá no meio do povo, na escravidão, novamente, dizendo: não vamos perder a esperança. Nós voltaremos para a nossa terra. Aqui mesmo, nessa situação, nós podemos ser fiel ao nosso Deus. Se estamos aqui, foi pela nossa irresponsabilidade. Se estamos sofrendo, foi porque nós não respeitamos as relações com as pessoas. Já naquele tempo, isso aconteceu no ano de 597, antes de Jesus. Conforme, o livro da Sagrada Escritura e a história dos reis de Israel. E aí o profeta vai dizer para eles. Assim fala o Senhor: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto, e plantarei sobre o monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Nós vamos voltar a ser um grande povo. Nós vamos voltar a ser um grande povo. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. E debaixo dele pousarão todos os pássaros à sua sombra, e as suas ramagens eles farão ninhos. Isto é, em Israel, todos e todas podem se sentir protegidos e acolhidos, porque eu sou o Deus do universo. Eu sou o Deus de todos os povos. Quer conheçam ou não me conheçam, só existe um Deus e Senhor de toda a humanidade. Olha que coisa bonita. Ele fala: e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Portanto, tenha fé, acredite, não desanime. Nós voltaremos. Estamos sofrendo as consequências da irresponsabilidade de alguém. Mas nós também devemos ter alguma culpa, diante disso que estamos sofrendo. Mas nós vamos sair dessa. Nós vamos superar isso. Porque eu sou fiel à aliança que fiz com você. Afinal de contas, eu tenho condições de fazer a árvore seca brotar e fazer a árvore verde secar. Porque eu sou o Deus da... Olha que bonito, Porque eu digo e faço. Bonita essa leitura do Ezequiel. Mas aconteceu por causa disso. E o Salmo 91, olha, como é bom agradecer ao Senhor. Ele é o Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel noite inteira. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é fiel. Olha, canta o salmo. O justo
o honesto, crescerá como a palmeira. Na casa do Senhor estão plantados, nos atos de meu Deus florescerão. Porque o nosso Deus é o Deus da justiça, da verdade. Quem anda na justiça e na verdade nunca será confundido, não perecerá. Porque o Senhor garante, porque Ele é o Deus da justiça. O justo mesmo o Senhor Deus. É justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo. Nele não existe mal, porque o nosso Deus é o sumo bem, diz o salmista. E no Evangelho é Jesus. Nós estamos no capítulo 4, versículo 26 e 34 a 34 do livro do Evangelho de São Marcos. Os discípulos estão desanimados, porque a família de Jesus, como vimos no passado, estava dizendo que Jesus estava ficando meio louco. Os doutores da lei, os fariseus e os herodianos queriam prender Jesus e matar Jesus. O João Batista tinha sido preso e morto. Estava meio desanimado. Como nós vamos fazer? Se estamos fazendo bem, Jesus, e as pessoas colocando contra nós. Jesus então conta esta parábola. O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. E aí ele diz, por que ele fala assim? Porque lá na Galileia é agricultores. Na Galileia o comércio é muito pouco. Lá é lugar da plantação. Ele fala, olha, o reino de Deus é alguém que coloca a semente na terra. E vai dormir. Acorda, noite, dia. E a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. Não é assim? Você põe a semente na terra, não adianta você ficar lá em cima dela, chocando como a galinha. Não adianta. Ela vai brotar, vai crescer e vai desenvolver. Assim é a palavra de Jesus e o seu projeto. Quer eu entre nele ou não, ele vai cumprir a sua missão e vai realizar a sua palavra. Bonito. E ele fala assim, quando as espigas estão maduras, o homem vem com a foice, colhe no tempo certo, porque a hora de colheita chegou. Isto é, nós, que fazemos parte do projeto de Cristo, temos que crescer no amor, na justiça e produzir frutos de verdade, de carinho, de fidelidade, etc. Esse é o sonho de Deus. Porque uma hora nós vamos ter que nos aproximar do Senhor. E ele fala assim, também não se preocupe não. Olha a sementinha de mostarda. Lá tem a mostardeira, lá em Israel, que fica uma planta grande. Na horta ela é bem grande. Ela é pequenininha, mas você planta, ela cresce, essa hortaliça se torna maior do que todas as outras. Até os pássaros podem se abrigar debaixo da ramagem da mostarda, da mostardeira. Está vendo? É assim a semente do reino de Deus que nós anunciamos. O que nós temos que fazer é anunciar e testemunhar com o nosso bom comportamento, porque o fruto quem faz dar é o Senhor. Olha que coisa bonita. E aí Jesus contava em parábola porque as pessoas entendiam, o pessoal naquela região agrícola. Mas em casa ele orientava os discípulos, no Evangelho de Marcos. Jesus que vai orientando os discípulos para que eles não desanimem na missão. E para concluir, irmãos e irmãs, na segunda carta de Paulo, capítulo 5, de 6 a 10, ele fala, irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto estamos a caminho nesse corpo, somos peregrinos, pois caminhamos na fé. Caminhamos pela fé, no dia a dia. Mas vai chegar a hora
em que nós vamos nos aproximar de Cristo. E cada um vai receber conforme o bem que fez. Porque estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Então vale a pena a gente consumir a nossa vida vivendo bem e fazendo bem, procurando descobrir a verdade, mesmo em prejuízo nosso, sermos honestos e verdadeiros. Não adianta eu adquirir coisas através da mentira, da falsidade, da injustiça, da exploração dos outros. Porque diante do Senhor, cada um vai receber conforme o bem que fez. É tão triste quando nós, deparando com as nossas fraquezas, talvez dentro da nossa própria casa, hoje lembrando o dia dos namorados, Quantas atitudes grosseiras que temos dentro de casa, injustiças, não percebemos a necessidade do irmão, da irmã. Precisa o companheiro ou a companheira gritar, pedir socorro, senão a gente nem sabe o que está acontecendo, porque fechamos o nosso egoísmo. Enquanto que a casa é o lugar onde a gente experimenta a vivência do amor incondicional uns para com os outros, Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós temos de comparecer às claras perante Jesus Cristo, para cada um receber a devida recompensa por aquilo que fez ou deixou de fazer. Portanto, não vamos perder tempo com coisas fúteis, mas vamos ganhar tempo vivendo bem e fazendo o bem, porque a vida é muito curta. O que é 100 anos, 120 anos para a eternidade que nos espera? Não é nada, é um sopro. É ou não? Ainda hoje, eu trabalho lá em casa, a gente conversando, pelo amor de Deus, já estamos chegando novamente nas festas juninas. Parece que começamos o ano há poucos tempos, e o tempo voa. Não é verdade? O tempo voa, passa. Então vamos aproveitar o tempo para viver bem, fazer o bem, para cultivar o amor nos relacionamentos entre nós, para viver na prática do direito, da justiça, da honestidade, e não nos deixar levar por coisas que nos afastam dos caminhos do Senhor. Que Deus nos ajude nessa caminhada, irmãos e irmãs. E não fique preocupado, não, porque o reino é de Deus e também nosso. Mas o reino é de Deus. Se é dele, ele vai produzir frutos. Feliz de nós que façamos parte desse reino. Feliz de nós. Então vamos procurar estar em conformidade, como rezamos no Pai Nosso. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. No meu agir, no meu viver, quero pautar a minha vida conforme a vontade do Senhor. Olha que beleza.